Olá, internauta. Eu sou o professor Ubiratã Arraes e vamos resolver mais uma questão do Enem. Vamos lá? As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, ele aponta aqui os anos e a projeção dessa produção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será... Bom, antes de iniciarmos a resolução, vamos para algumas dicas que são importantes. Primeiro, leia atentamente a questão. É importante que você leia a questão 1, 2, 3, quantas vezes você julgar necessário. Em muitas situações, uma única leitura deixa escapar detalhes que são importantes, relevantes no processo de resolução. Destaque as informações relevantes. Ou seja, durante a leitura, faça um grifo, circule as informações que vão surgindo durante a sua leitura. Esse procedimento vai te auxiliar no momento da resolução, pois as informações estarão ali evidentes para você. Faça um esquema representativo. É importante, durante o processo de resolução, você observar se cabe uma tabela, se às vezes um desenho ou um esquema qualquer poderá auxiliar na organização do seu raciocínio. Isso é importante. Qual parte da matemática nela se destaca? Em muitas situações, você pode resolver o problema por vários caminhos dentro da matemática. Escolha aquele que você sentir mais confortável, aquele caminho que você achar que para você é mais tranquilo. Escolha ele. Escreva o modelo matemático que a represente. Durante a leitura, você já percebe a necessidade do uso de uma expressão qualquer. Já deixa anotado. Por quê? Durante a resolução, em função da tensão e da pressa, pode ser que você venha a esquecer. Então já anote logo de cara. Resolva e procure validar os seus resultados. Ou seja, durante a resolução, você fará cálculos. Olhe os cálculos novamente. A pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. Em função da pressa, do nervosismo e da tensão, erramos posicionamento de vírgula, sinal, erros bobos que não cometeríamos em outro momento. E acabamos cometendo neste momento, fazendo com que percamos todo um raciocínio implementado no processo de resolução. Ok? Vamos voltar para a resolução? Bom, ele fala aqui das projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021. Só que ele não coloca tudo, colocou só até 2015. Em uma determinada região produtora. Apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. Se há um crescimento constante dessa produção anual, significa que, ele está dizendo que é constante, não vai se alterar. Isso nos faz lembrar a ideia de crescimento constante de uma progressão aritmética. Então vamos ver como é que progride esse crescimento. Está crescendo de que modo? Vamos verificar a diferença entre 2013 e 2012. Bom, 2013 é 51,50. 2012, 50,25. A diferença, vamos ver? Aqui fica 4, aqui 10, 10 tira 5, 5, 4 tira 2, 2, 1 tira 0, 1. Opa, 1,25. Se você observar, se eu somar 1,25 vai dar esse. Somar aqui 1,25 vai dar esse. Ou seja, é de fato uma progressão aritmética e já encontramos como ela se comporta. Ela evolui de que modo? A razão é de 1,25. Opa, detalhe importante. Vamos apagar isso aqui, que é apenas um rascunho, já sabemos a razão. Então, se é uma progressão aritmética, vamos colocar todos os dados que aparecem aqui para a gente, que são importantes. Bom,
Quantos termos tem essa razão? Se vai de 2012 a 2021, vamos ver. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Opa, 10 termos. Então, N igual a 10. Legal. Qual que é o primeiro termo desta? É a produção de 2012. Vamos escrever aqui, ó. Produção de 2012. E qual que é o último termo? Vai ser a produção de 2021. Ótimo. O que ele quer saber, afinal? Falta um detalhe que nós calculamos agora aqui. A razão é 1,25. Ótimo. O que ele quer saber, afinal? A quantidade total de arroz em toneladas produzido no período de 2012 a 2021. Ele quer a somatória. Bom, somatória, gente. A soma dos 10 termos vai ser o quê? A1 mais o A10 multiplicado pelos 10 termos dividido por 2. Tranquilo. Temos o A1, mas não temos o A10. Então, vamos buscar o A10 pelo termo geral. Como que é o termo geral? Então, é AN, que é igual a A1 mais N menos uma vezes a razão. Ótimo. A N temos, é o A10, né? O A índice 10, que é o que queremos. É igual a quem? O A1. O A1, 50,25. Mais N menos 1. N é 10. 10 menos 1, 9. Nem precisa desse parênteses aqui, viu? Vamos tirar já aqui, ó. Então, ó, N menos 1, então é 9 vezes a razão. Quanto que é a razão? 1,25. Opa! Então, vamos ver quanto é que vai dar esse A10? Esse A10 vai ser igual a 50,25. 9 vezes 1,25 vai dar 11,25. Então, esse mais esse vai nos dar o A índice 10 vai dar igual a 61,5. Ótimo, legal. Encontramos o A10. Para que nós queremos o A10, gente? Queremos o A10 porque o problema pede para nós o total, a soma total de 2012 a 2021, do A1 mais A10. Nós não tínhamos o A10, agora nós temos o A10. O A10 é 61,5. Ótimo. Então, a soma desses 10 termos vai ser o A1, que é 50,25. Mais o A10, que é 61,5. Multiplicado por 10, isso tudo dividido por 2. A soma desses 10 termos vai ser igual a 558,73. É isto? 75. Que é exatamente o item D da nossa questão. O que nós tivemos que fazer para esse processo de resolução? Primeiro, identificar que o problema diz respeito a uma progressão aritmética. Bom, identificado que é uma progressão aritmética, é importante, se o crescimento é constante, identificar a sua razão. Conseguimos encontrar a razão. Encontrar os seus termos, a quantidade de termos. 10 termos. Quem é o primeiro termo? Quem é o último termo? Essa somatória, ele está querendo a somatória dos 10 termos. Pegamos o primeiro, mais o último, dividimos por 2, que é a média, e aí multiplica pela quantidade de termos, 10. Só que nós não tínhamos o último termo dessa sequência. Fomos calcular através do termo geral. Pelo termo geral, encontramos o último termo. Encontrado o último termo, só aplicar nessa expressão, pronto, chegamos ao valor de 558,75, que corresponde ao item D da situação. Internauta, refaça os cálculos, é importante.
fizemos todo o raciocínio direitinho, às vezes um erro de vírgula ou de sinal põe por terra todo o nosso trabalho, ok? Um bom estudo e até a próxima questão.